O vento cortava os campos frios da Bretanha como lâminas invisíveis. O céu, carregado de nuvens espessas, parecia anunciar não apenas uma tempestade, mas o início de uma guerra. No meio daquela vastidão, cavalos agitavam suas crinas, guerreiros batiam lanças contra os escudos e os gritos tribais ecoavam entre as árvores como um prenúncio de fúria incontida. No centro de tudo, uma mulher. Cabelos longos e flamejantes como o próprio fogo da revolta, olhos que ardiam com a promessa de vingança. Ela não era apenas uma rainha, era o grito sufocado de um povo inteiro. Uma mãe que viu suas filhas serem violentadas. Uma líder que teve sua dignidade arrastada ao chão pelos soldados de Roma. Uma mulher que, naquele instante, deixava de ser carne e sangue e se tornava símbolo. Do outro lado, o império mais temido da terra. Legionários com armaduras cintilantes, escudos perfeitamente alinhados e uma máquina de guerra que até então parecia invencível. Roma não sabia, mas estava prestes a enfrentar a força devastadora de uma nação ferida. Você está prestes a conhecer a história de Boudica, a rainha que ousou desafiar o impossível. Mas no final, o que é mais forte? O poder de um exército ou a fúria de uma mulher traída? Seja bem-vindo ao canal Além da Resposta. O ano era 60 a.C. A brisa cortante da manhã levantava a poeira dos caminhos de terra batida, enquanto os estandartes humanos tremulavam sobre um céu cinzento. As legiões de Roma avançavam, frias e implacáveis, como uma maré de ferro e sangue. Pelas trilhas sinuosas da Britânia, os povos nativos assistiam, em silêncio, ao avanço de uma máquina militar que parecia impossível de deter. Em meio às aldeias e cenas, o cheiro de madeira queimada e de corpos empilhados denunciava a passagem das tropas. Boudica até então tentava preservar seu povo pela diplomacia, mas Roma não negociava com quem considerava inferior. Após a morte de Prasutagus, rei dos Icenos e marido de Boudica, o que era medo virou desespero. O testamento que garantia a partilha do reino entre Roma e sua família foi ignorado. Oficiais romanos invadiram sua casa, arrancaram-na à força, amarraram-na a um tronco e chicotearam-na diante de seu próprio povo. Pior ainda, suas filhas, jovens e indefesas, foram arrastadas, violentadas, destruídas como se fossem apenas um aviso sujo do que acontecia com quem ousava desafiar Roma. Enquanto o sangue ainda escorria por suas costas, Boudica jurou, diante de cada olhar horrorizado de sua tribo, que Roma pagaria. Naquela mesma noite, à luz de uma fogueira crepitante, com a pele ainda marcada pelas chicotadas, ela se levantou no centro do círculo tribal. Os olhares estavam sobre ela. Silêncio absoluto. Todos aguardavam. E então, com a voz embargada de ódio e dor, ela fez a promessa que mudaria o destino da Bretanha. Nós seremos o terror que Roma jamais imaginou enfrentar. Mas como uma mulher ferida e um exército de camponeses poderiam enfrentar o maior império da Terra? No próximo capítulo, a Bretanha deixará de chorar e começará a gritar. As primeiras luzes da manhã mal atravessavam a neblina quando os tambores começaram a soar nas colinas. Era um som grave, cadenciado, como o pulsar de um coração enfurecido. Por entre as árvores e rochas, homens, mulheres e até adolescentes se reuniam. Não havia mais agricultores, ferreiros ou caçadores. Só restavam guerreiros. Olhares que antes eram de medo, agora carregavam a centelha da vingança. No centro do ajuntamento, Boudica ergueu-se como uma deusa da guerra.
Vestida com uma túnica simples, mas marcada pelas cicatrizes e pela pintura tribal azul que cobria seus braços e rosto, ela empunhava uma lança curta. Sua voz, antes abafada pela dor, agora cortava o ar com a força de um trovão. Ela não falava apenas de honra, ela falava de sangue, da necessidade de devolver golpe por golpe, lágrima por lágrima. Sua voz inflamava os espíritos. Guerreiros batiam as lanças contra os escudos. Mulheres levantavam pedras e até crianças seguravam paus como se fossem espadas. O plano era simples e suicida: atacar as cidades romanas mais próximas antes que as legiões percebessem a gravidade do levante. Camulodunum seria o primeiro alvo. Uma cidade que até então vivia sob a ilusão de que os essenos jamais ousariam retaliar. Ao cair da tarde, centenas de guerreiros avançaram pelos campos. O chão tremia sob seus pés descalços. As lanças tremelojavam como extensões de sua fúria. O grito de guerra ecoou pelos vales. Pelo sangue das nossas filhas, pela honra dos nossos mortos. Mas Roma ainda não fazia ideia do que estava por vir. E enquanto as muralhas de Camulodunum descansavam sobre a falsa paz, um inferno se aproximava, invisível e implacável. O sol mal havia nascido quando os primeiros guardas romanos em Camulodunum ouviram um som estranho vindo do leste. Não eram trombetas, não eram tambores. Era um rugido coletivo, animalesco, carregado de ódio ancestral. O som de um povo inteiro, vindo em fúria. As muralhas da cidade, feitas mais para intimidar do que para proteger, não foram suficientes para deter o avanço. Como uma onda selvagem, os essenos arrebentaram os portões, invadindo as ruas estreitas, onde até os próprios cidadãos romanos corriam em desespero, tropeçando uns nos outros. O templo, dedicado a Cláudio, símbolo da dominação romana, virou o último refúgio dos desesperados. Centenas de pessoas se aglomeraram ali, implorando aos deuses, mas deuses não respondem quando o ódio humano fala mais alto. Durante 2 dias, os essenos cercaram o templo, bloqueando todas as saídas, esperando. Sem água, sem comida, sem esperança. Quando os portões finalmente cederam, o massacre foi total. Não houve distinção entre soldados e civis, entre homens e mulheres, entre jovens e velhos. O chão de Camulodunum ficou coberto por um mar de sangue. Casas queimaram, estátuas foram derrubadas. A cidade inteira, reduzida a cinzas. Búdica observava de longe. De pé, com a pele marcada pela fumaça e pelos dias sem descanso, ela sabia que aquele era apenas o começo. Mas até onde aquela sede de vingança poderia levá-la antes que o próprio destino começasse a cobrar seu preço? Enquanto os ecos da destruição ainda pairavam no ar, outras cidades romanas aguardavam, sem saber que seriam as próximas vítimas. Os ventos carregavam um cheiro de sangue e fumaça, enquanto os mensageiros corriam em direção a Londínio. A notícia viajava mais rápido que qualquer cavalo. Camulodunum havia caído, e o exército de Búdica avançava. Dentro dos salões de comando romano, Caio Suetônio Paulino, o general encarregado da defesa da Bretanha, percorria o chão de pedra com passos largos e olhar tenso. Ele sabia que a capital da província era vulnerável. Londinium não tinha muralhas dignas. Não havia soldados suficientes. Apenas comerciantes, velhos, mulheres e crianças, aguardando o inevitável. Mas Paulino era estrategista. Com frieza tomou uma decisão cruel: evacuar os cidadãos de elite e abandonar o restante à própria sorte. Para ele, salvar tropas era mais importante que salvar civis. Enquanto os cavalos partiam em disparada, deixando trilhas de poeira, os que ficaram para trás só tinham uma certeza: o terror estava vindo. Quando os essenos chegaram, a cidade já parecia um cemitério de portas entreabertas e ruas desertas.
mas o que faltava em resistência sobrou em fúria. Boudica e seu exército não deixaram pedra sobre pedra. Casas foram queimadas, mercadores massacrados, templos destruídos. E enquanto as chamas de Londinium se erguiam ao céu, uma nova dúvida pairava sobre todos. Até quando Roma continuaria recuando? Quando viria a resposta definitiva? Porque a cada passo que dava, Boudica não apenas ganhava território, ela ganhava algo muito mais perigoso: esperança. Mas toda esperança carrega um limite. E o de Boudica estava prestes a ser testado. O chão de Britânia estava tingido de vermelho. E a resposta de Roma finalmente veio. Caio Suetônio Paulino reuniu todas as forças disponíveis. Convocou legionários experientes, arqueiros, cavaleiros. O objetivo era claro: esmagar Boudica de uma vez por todas, antes que a revolta se espalhasse ainda mais. O local da batalha foi escolhido a dedo. Uma clareira estreita cercada por florestas densas e colinas. Um terreno onde a superioridade tática romana poderia brilhar e onde os números dos essenos se tornariam um fardo. Boudica, cega pela sede de vingança, marchou com milhares de guerreiros. Homens, mulheres e até crianças armadas de paus e machados improvisados. O exército celta avançava como um trovão descontrolado. As rodas de suas carroças formavam um muro móvel de gritos e fúria. Mas Roma respondeu com disciplina, com flechas cortando o céu, com formações em cunha, com escudos que avançavam como uma muralha viva. Em questão de horas, o que era esperança virou desespero. Os essenos ficaram encurralados, sem rota de fuga. Os gritos de guerra deram lugar aos gritos de agonia. Guerreiros tombavam aos milhares. Boudica, montada em sua carruagem, assistia ao fim de tudo o que havia construído. Não se sabe exatamente como ela morreu. Alguns dizem que caiu em combate. Outros que, ao ver a derrota iminente, tomou veneno, preferindo a morte à humilhação de ser arrastada em correntes pelas ruas de Roma. Mas uma coisa é certa: naquele dia, Roma venceu. Mas a lembrança de Boudica jamais foi esquecida. Séculos se passaram, mas até hoje a terra da Britânia guarda o eco de uma pergunta que nunca foi respondida: o que é mais perigoso? Um império ou uma mulher com nada a perder? A fumaça da batalha se dissipou. Os corpos foram enterrados, as cicatrizes da terra cobertas pelo tempo. Mas algumas histórias recusam o esquecimento. Boudica pode ter perdido a guerra, mas ganhou algo que Roma jamais conseguiu conquistar: a eternidade na memória de um povo. Seu nome cruzou séculos, saltou dos pergaminhos para as lendas, dos sussurros das aldeias para as páginas dos livros de história. Nas ruas de Londres de hoje, ergue-se uma estátua dela, montada em sua carruagem, com as filhas ao lado, lança em punho, olhar desafiador, um lembrete silencioso de que até os maiores impérios tremem diante de uma ideia, diante de uma voz, diante de uma mulher que escolhe lutar até o fim. Quantas Boudicas a história já tentou calar? Quantas ainda aguardam para ser ouvidas? Talvez a verdadeira vitória não seja sobreviver, mas inspirar gerações que sequer existiam quando tudo começou. Se você também acredita que algumas histórias merecem ser contadas e recontadas, inscreva-se agora no canal Além da Resposta. Ative o sininho e continue explorando com a gente, onde termina a resposta simples e começa o Além da Resposta.